meus amigos, continuando aqui a nossa apresentação, aquilo que a gente vai querer poder compartilhar aqui com vocês, nós paramos aqui. O que seria um investimento no mercado imobiliário? É um investimento considerado conservador e também concreto. Por quê? Porque justamente você investe naquilo que é registrado em cartório e você tem isso como uma garantia de que você não vai arriscar o seu negócio, embora muitas vezes a rentabilidade possa não ser como alguns outros investimentos, ele é uma coisa segura, que você consegue, eu costumo falar, né, você está investindo em tijolo, uma coisa que você pode pegar na mão, né? Isso é importante. E aí vem a segunda questão: ser um bom negócio depende de cuidados e análises que devem ser realizados. Aí é que nós vamos começar a nossa brincadeira aqui. Aí vem a necessidade do quê? De um profissional capacitado e conhecedor do mercado. E não só conhecedor do mercado em si, mas também conhecedor de matérias multidisciplinares, né? Ele precisa conhecer a questão, queira ou não queira, não de forma geral, nem de forma detalhada, mas é alguma coisa. Lógico, questão de vendas, lógico, a questão de marketing e também alguma coisa na parte jurídica, contábil e financeira, não é? Pode parecer que não, mas é necessário, é necessário. Esse profissional, por consequência, não tem jeito, ele é o corretor. E por que é o corretor? Porque todo mundo que vai comprar ou vender um imóvel, o primeiro lugar que ele vai, qual balcão que ele vai? Ele vai no balcão do corretor. É o corretor que está do outro lado do balcão. É por isso que esse profissional necessariamente é o corretor de imóvel. E aí vem a resposta, porque a resposta sendo o corretor de imóvel, preciso conhecer todos esses processos? Aí vem, pô, eu fui, fiz o meu curso de corretor, tenho meu número lá do Cresce, já posso sair vendendo? Pode. Eu vou ser o quê? Eu vou ser um corretor de varejo que vai pegar uma casa, vai pegar um terreno e vai sair vendendo? Pode. Agora eu estou falando aqui de um corretor qualificado, um corretor que tenha condições, sim, de poder vender com profissionalismo uma área diferenciada. Então, o que nós colocamos? A resposta é necessariamente com detalhes, não necessariamente com detalhes. Ou seja, o corretor não é necessário ele saber tudo, mas ele é necessário ele saber que existem esses processos e esses processos são necessários para que você tenha segurança para dar para o seu para o proprietário do terreno ou para aquele que vai comprar o terreno. Você tem que saber disso daí. Você tem que saber tudo aquilo lá. Senão você não consegue dar segurança para o seu cliente ou seu corretor e também você não consegue que esse corretor se perpetue na sua carteira, que ele continue. E o coração de qualquer negócio, o mais importante para um corretor e para a própria subsistência dele é que aquele cliente que hoje fez um negócio com ele fique satisfeito e volte depois para sua carteira. Não é isso que quer? Isso mesmo, Gana. Inclusive, essa segurança que o corretor vai adquirindo é exatamente muito boa, muito boa parte deles na prática, né? Ele entendendo, primeiro, em que estado está a propriedade, entendendo e ouvindo qual a expectativa do cliente e cada adequação ele vai fazer com essa somatória de experiências, da análise de documentação, da expectativa do proprietário, e sim, e se completando aí com a própria, com o próprio potencial do local, e da área que ele está analisando. Não é isso, Guilherme? Exatamente. Aham. Exatamente, Siqueira. E aí, eu me colocando na situação de sendo proprietário de um terreno ou gleba e quero obter retorno, o que devo fazer? Aí eu já me colocando na situação do proprietário do terreno. Primeiramente, logicamente, é procurar o corretor. Aí, esse corretor ter a capacidade de responder
com segurança as seguintes questões. Agora nós vamos colocar exatamente aquelas questões que o corretor tem necessidade de poder responder com segurança para o seu cliente, né? Aí vem a segunda. Primeira coisa, aguarda uma futura valorização. Por que eu coloquei isso aqui? Como é que eu posso chegar para o meu cliente e dizer o seguinte: olha, se fosse você, eu aguardaria uma futura valorização. Por que eu poderia dizer isso para o meu cliente? São fatores que você previamente teria que ter como conhecimento de repente, aquilo que pode, naquele local, pode estar sendo estudado ou pela municipalidade ou por algum investidor, alguma coisa que vai agregar mais valor para aquele local. Não é isso, Siqueira? Não é isso? Então, o que acontece? De repente, aquilo é uma área de expansão. É uma área de expansão, é uma área onde vai se instalar no futuro algum empreendimento. Então, de repente, esse cliente chega para você e vai falar assim: puxa vida, é melhor você não vender agora. Aí o corretor de varejo, querendo vender, de repente ele vai chegar e falar assim: não, vamos vender, pensando apenas na comissão. Mas, de repente, não é hora dele falar para o seu cliente que é hora de vender. Não, não, vamos aguardar mais um pouco. Existe uma possibilidade de valorização no seu lote. Então, é uma pergunta que ela é simples de se fazer, mas difícil de responder, porque depende desse pré-conhecimento do corretor, e ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que estar antenado com o que está acontecendo na prefeitura, plano diretor, o que está acontecendo na cidade em relação a novos empreendimentos. Ele tem que ter. Então, não é uma pergunta tão simples de ser respondida. Concorda, Siqueira? Isso mesmo, Guerra. E a segurança que o corretor vai adquirir com situações bastante simples, mas de ele começar a estruturar essa conversa com o proprietário, é exatamente ele, talvez, como estratégia inicial, tirar um pouco o pé da ansiedade de só vender e começar a olhar aquele terreno, aquela área, aquela localização, com um potencial que o entorno às vezes apresenta já de imediato um melhor estudo do local e o potencial do local e situações que vão tornar aquele local mais atrativo, mais atraente para empreendimentos imobiliários. De repente, esse compasso que o corretor vai adquirindo vai demonstrar não só segurança para ele em poder colocar sugestões para o proprietário, mas principalmente uma defesa de um valor muito maior, muito mais expressivo em relação ao real potencial daquele terreno. Tá? Então, o nosso DNA como corretor sempre é de executar um negócio da forma mais completa e mais rápida possível. Mas, às vezes, para uma análise de empreendimentos, requer um passo para trás, um preparo e uma estruturação mais completa para dar segurança para todos os pessoas envolvidos, Guerra. Exatamente, Siqueira, exatamente. Aí vem a outra questão. Simplesmente vendo a preço de mercado. E qual o preço de mercado? Não é isso? Como que eu vou determinar esse preço de mercado? Ou eu posso chegar e falar assim: não, ao invés de vender esse preço de mercado, que é difícil você chegar numa situação dele de bate-pronto, não é? Ou eu invisto simplesmente num projeto de incorporação ou loteamento? Essa é uma questão que eu tenho que levantar. Será que não é o caso de eu investir num projeto de incorporação ou loteamento? Ou, dentro de uma situação dessa, eu qualifico o meu patrimônio através de uma permuta de imóvel no local? E como seria essa qualificação? É sabidamente, historicamente, de que todo empreendimento imobiliário onde o dono do terreno
faz a permuta com outro, faz uma permuta no local com outros imóveis, ele está qualificando o seu patrimônio. Que jeito? Ele está trocando, com certeza, um valor X por, no mínimo 2x. No mínimo 2x. Então, a permuta no local, ela é um ótimo negócio, é um ótimo negócio que também tem que ser analisado e o corretor tem que ter condições de responder com segurança essa situação, porque tem que ser avaliado essa possibilidade. Certo, Siqueira? Exatamente isso. Nos exemplos que a gente tem, não só de forma local aqui, mas também em outras cidades que a gente atua, em outras cidades que a gente tem negócios e propostas em andamento, o, o mais, talvez, assim, a maior surpresa que sempre proprietários têm é entre o valor da venda e o valor que a propriedade pode produzir, né, que o terreno pode produzir, o valor e o resultado, principalmente para proprietários e corretores, é muito expressivo. Merece esse cuidado. Da mesma forma também, como existem situações que proprietários se surpreendem, tá? Vou citar de novo aqui, de forma local, o mercado de Botucatu. Eu tive a consulta nesse fim de semana de um proprietário que detém um terreno já pelo menos há uns 10 anos, e em relação à mudança que o plano diretor trouxe para a propriedade. E ele continuava com uma expectativa que aquele terreno tinha um potencial 3 de o que a gente chama de taxa de ocupação, não é entrando no detalhe. E eu pedi para ele, reforçando o beabá básico que você vai entrar aí. Olha, minha sugestão é, primeiro, você se atualizar em relação às diretrizes. Isso é um processo simples que você vai à prefeitura, recolhe uma taxa, praticamente aí de uns R$ 20, e em 7 dias a prefeitura um desenho do que cabe no seu terreno. É. O que eu posso te traduzir em relação ao olhar é que a renovação do plano diretor, hoje, o potencial 3 que você detinha aí de informação sobre o terreno, ele simplesmente passou para um uso de parques, áreas que obedeçam aí toda a área de proteção ambiental. Simplesmente ele está com um terreno hoje que, do potencial 3 que ele imaginava para o terreno, caiu para um potencial hoje de simplesmente virar um parque e agregar isso na expansão de praças da prefeitura. Esse tipo de surpresa é importante proprietários e corretores estarem acompanhando os andamentos e as decisões que o plano diretor mudam literalmente a vida ou a usabilidade do terreno ou o potencial do terreno. E o que a gente percebe também, né, Siqueira, e isso é uma necessidade que os corretores também têm que colocar na cabeça e participar, é quando há essas audiências públicas onde são discutidos esses assuntos, até em proteção do seu próprio cliente, participar também, entendeu? Porque são decisões que, de repente, o cara, ele, como você acabou de citar, o cara realmente ele tinha uma mina de ouro que depois virou uma mina nem de latão, não é isso? Então, é muito complicado isso, é muito complicado isso, e por isso o conhecimento do corretor é muito importante. Aí existem umas outras situações onde também você pode, mas você tem que conhecer, que são situações para investir no mercado imobiliário, que existe aquela construção do imóvel para locação no sistema BitSuite. O que é isso? É você entregar um imóvel sob encomenda. Você, como investidor, você é dono, você constrói no seu terreno e já aluga para um empreendedor que ele já encomenda isso para você desde o início. Você, como proprietário, você investe na construção e aluga para aquela pessoa. Então, já é uma situação também bastante interessante e que também você tem que conhecer, porque existe toda uma legislação, existe toda um regramento
que nesse contrato de locação, né, que é um contrato de locação diferente, o imóvel ainda não está pronto. Você vai locar o imóvel, onde é um terreno onde vai ser construído o seu empreendimento e você vai locar depois. Então, todo esse conhecimento também o corretor tem que ter para dar a informação correta para o seu investidor. É Sem isso? dúvida, Guilherme. É isso. E nessa modalidade de build-to-suit aí, a obra, como ela praticamente é personalizada ou em relação ao cliente ou em relação à vocação que você está dando, de repente for um centro de logística, Uhum. um monousuário aí para varejo, tá? Ou até uma clínica, um prédio comercial. Existem várias situações aí de obra sob medida, que é o build-to-suit, para ampliar aí os leques de opção para o corretor e para o proprietário daquele terreno específico, né, Gá? Eu acho que você ainda vai completar também com outra Sim, modalidade. sim. Uhum. Além disso, nós temos uma outra, que é uma opção que a gente chama de desimobilização. E o que seria desimobilização? É você que é dono de um imóvel, ou de repente dono de uma empresa, ou dono do imóvel, e o que você faz? Você simplesmente usa através do sale leaseback, você faz no sistema sale, o que seria? É você vender o seu imóvel para alguém alugar, né? Ou você vende o seu imóvel e passa a ser a locatário do seu próprio imóvel. Você vende para um investidor que vai passar a receber aluguel de você, que também é um sistema que já está consolidado e é um sistema que é muito utilizado, não é? Porque muitas empresas, principalmente empresas de varejo, que elas não querem ter isso imobilizado, porque não colocar no giro dela, não é? Então ela vende e o investidor recebe aluguel. Eu acho um sistema também, né, Siqueira, eu acho que é um sistema que é bastante difundido, né? Siqueira sumiu. Acontece. Acho que acabou a energia de novo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, vocês? É. Tá sem Essa, áudio, Siqueira. Sem áudio. essa modalidade, não, essa modalidade, bem-vindo, Paulo. Tudo bem contigo, né, querido? Bom dia, tudo bem, você? Ótimo, ótimo. Essa modalidade, inclusive, ela traduz uma operação onde o proprietário, como disse bem o Guerra aí, ele continua como inquilino da. Caiu de novo. Coisas da tecnologia, acontece. Tá travado, viu, Siqueira? Tá travado, tá travado. Puxa vida. Estamos te ouvindo aqui, Siqueira. Estão me ouvindo, né? Tá ótimo, Guerra. Obrigado, viu? Pode continuar, por gentileza. Tá certo, então. Você tava terminando de falar sobre o Sales Back. Isso, reforçando, importante que o corretor e o profissional que atua no mercado saiba que existem muitas outras possibilidades simplesmente de fazer a venda. O fato dele poder colocar uma obra sob medida,
tá? Que foi no primeiro exemplo que a gente colocou, que é o build-to-suit, ou o sales leaseback, que é o cliente que já tem a propriedade, utiliza a propriedade, tem uma atividade, enfim, importante, precisa colocar um recurso importante na empresa e ele vende essa empresa para um proprietário, para um investidor, e aloca esse recurso no próprio negócio, tá? E fica com um contrato longo aí de locação. Pode continuar, Guilherme. Ótimo. Vocês estão vendo a tela, né? Estamos. Ah, então tá jóia. E aí, como responder essas questões, né? Continuando aqui. As análises necessárias, seja qual for a opção a ser escolhida, deve seguir os seguintes passos. E aí nós vamos começar aqui o due diligence. E o que seria o due diligence? A primeira pergunta é óbvia, mas deve ser feita. O vendedor do imóvel é o proprietário? Isso a gente vê toda hora. Vendedor de imóvel que vem, a matrícula não está no nome dele, está tudo enrolado. Então, o corretor tem a necessidade e a obrigação de verificar se aquele imóvel é do proprietário. Mas você vai falar assim, puxa, mas como é que eu vou perguntar para o cara se o imóvel é dele, se ele está vendendo? É simples, é só pedir matrícula, não precisa perguntar para ele, não é? Senão, para ele não se sentir ofendido. E às vezes não é nem uma questão do cara de má fé, nada. É simplesmente ele comprou aquele terreno através de um compromisso que ainda não foi registrado na matrícula, não é? Então, tudo isso, toda essa documentação é necessária para que você tenha segurança. Essa é a primeira segurança que você tem que ter. Porque, de repente, o cara está vendendo uma coisa, ele não é o dono do terreno. Isso direto, isso o Siqueira está acostumado nisso, nos poucos anos aí que ele tem de janela, ele está acostumado a ver isso. Eu também, nos meus quase 30 anos, quantos que chegam e falam assim, eu tenho um terreno lá, eu falo assim, tá bom, me dá a matrícula, mas não está no seu nome, como é que é seu? Não é isso? Então, é uma pergunta simples, mas é que as pessoas acabam, sei lá, por ignorância até, né? E o corretor não pode deixar isso passar. É o primeiro documento que ele tem que pegar é o título de propriedade daquilo que está sendo oferecido para venda. Outra coisa muito importante, as dimensões do imóvel em loco, compreende as dimensões registradas em cartório? O corretor normalmente não se atenta muito a isso. Ele olha, ele vai lá, ele tira a foto, ele muitas vezes nem tira, né? Mas tira a foto, verifica, pô, realmente o terreno existe e tal. Mas será que as medidas, porque ele vai oferecer, o investidor está chegando, o dono do terreno está chegando, ele é um cliente, depois ele vai oferecer para outros clientes dele. Então aí que vem a responsabilidade dele, né? Será que eu estou vendendo? Porque quem vai comprar, ele tem confiança em você. Ele tem confiança em você, corretor. Aí você tem que saber o seguinte: ali está escrito que o terreno tem 50%. Será que ele tem 50%? Ou será que a descrição da matrícula é uma descrição que de repente não tem que ser feita uma retificação diária? Será que ela é conclusiva? Será que ela tem todas as dimensões? Então, você, corretor, tem que saber disso. Você tem que saber disso. Porque o cara o investidor que vem até você, ele vai chegar para você e ele às vezes não tem esse tipo de conhecimento, ele não sabe, né? Que nem nós aqui no nosso dia a dia já tivemos matrículas que chegaram para nós que o terreno tinha 20 de frente por meio quarteirão de fundo. Tá? Meio quarteirão de fundo, quanto é meio quarteirão de fundo? Não é? Então é um terreno que, se você for incorporar, se você for vender, ele vai precisar de uma retificação. E você tem que ter essa informação, você tem que ter isso aí para poder passar para o seu cliente. Que é aí que vem, você não está criando dificuldade, você está instruindo o seu cliente para que depois ele tenha o retorno que ele quer naquele imóvel e não tenha o dissabor também de ser surpreendido aí com uma situação desagradável. E completando, Guerrão, exatamente essas surpresas que são importantes que o corretor questione, prepare o proprietário em relação a esses processos
reforçando suas palavras aí, não é para tornar um processo burocrático, é para que o andamento, mesmo que seja paralelo, são providências que, de repente, o proprietário pode ir tomando à medida que comercialmente o negócio avance, formalize realmente uma condição de negócio e uma proposta. Mas esses processos não dá para pular etapas, são processos que têm que correr, no mínimo, paralelamente. O corretor tem que ter exatamente não só a segurança e o domínio, mas um caminho de processos que o proprietário tem que providenciar para que a outra parte envolvida, como você disse, o corretor está atendendo o cliente dele terrenista e está atendendo o cliente dele interessado, para que essa relação de negócio não crie atritos, tá? E que a transparência esteja na mesa. A transparência Isso, tem que estar. com certeza. Palavra é sua, Guerra. Né? E pensando em todas essas análises, existem alguns passos que devem ser seguidos, não é isso? Isso mesmo, Guerra. O vendedor encontra-se em estado de dissolvência ou não? E como eu consigo isso? Não é? O corretor pode não, se ele não tiver essa expertise, como é que ele chega nessa situação? Será que essa pessoa que está vendendo o terreno, ela não está vendendo esse terreno porque ela está devendo, porque ela tem algum problema no, não é? E como que a gente consegue isso? É justamente através dessa due diligência que a gente está falando dela aqui, que é o quê? Procurar certidões, protestos e tudo aquilo que normalmente um advogado que tem que estar junto com esse corretor para ajudar nessa fase, não é? Ou é o advogado ou ele mesmo, porque hoje está muito simples isso, viu, gente? Não é difícil não o corretor pegar e fazer uma pesquisa em Serasa, fazer uma pesquisa em, em tribunais aí para ver se a pessoa tem alguma ação judicial que possa comprometer ou que possa, de repente, você, de repente, pode chegar nesse seu cliente, investimento, e falar assim, eu não posso nem pegar, não, você me desculpa, você tem que ter essa responsabilidade, você me desculpe, mas eu não posso pegar esse imóvel seu antes que você resolva aquela pendência, porque senão você vai estar, vai ser prejudicial para você mesmo, porque você vai poder estar sendo colocado aí numa situação de fraude à execução, de fraude a credor, uma situação totalmente complicada. Então, essa situação, o vendedor encontra-se em estado de solvência, é super importante. É super importante. Guerra. Pulando. O terreno possui algum passivo, ou seja ele tributário, ambiental, ou área sujeita a eventual desapropriação? Também é uma informação que não é difícil de conseguir, né? Se você tiver um advogado parceiro, isso é muito fácil, ou também, se você quiser se aprofundar e saber como que é feito isso, também é muito fácil. Mas são processos que devem ser feitos. Devem ser feitos. Isso pode evitar uma porção de problemas. E aí, em função daquilo que for apurado, nessas duas situações, nessas situações que nós colocamos anteriormente, pode ocorrer outro tipo de análise em função das respostas. Então, por exemplo, vou citar uma aqui, na questão da solvência. O que é solvência? O porquê? Será que esse problema que eu encontrei, ele é impeditivo mesmo ou não? Será que essa dívida, isso que apareceu como restrição para essa pessoa, ele coloca essa pessoa em estado de solvência? Porque o simples fato da pessoa ter um problema não significa que ela está em caso de solvência. Então, aí nós temos que entrar numa outra
numa outra situação, num outro tipo de análise, onde a gente vai verificar se a venda daquele imóvel, porque essa pessoa pode ter uma dívida, mas ela pode ter outros imóveis ou outro tipo de patrimônio que consiga cobrir essa dívida. Então, nada impede que ela faça essa venda. Então, aí você se aprofunda naquilo, no resultado da análise que você fez acima. A mesma coisa no caso do passivo. Será que esse passivo que tem no meu terreno não dá para ser resolvido? Então, tudo isso tem que ser colocado à mesa, tem que ser analisado e verificado. Por quê? Porque, de repente, é uma situação que dá para ser resolvida. Certo? Isso mesmo, Guerra. Na real, quanto menos surpresas, melhor para todos os envolvidos. A clareza das informações que o proprietário vai passar para o corretor, os contratempos que ele está enfrentando, ou que, de repente, ele possa enfrentar. Hoje, fazer a citação na matrícula, né, Guerra, de uma dívida é uma situação muito corriqueira hoje, muito simples hoje, uma dívida, sou credor numa dívida de um proprietário de um terreno, eu simplesmente lá fazer uma informação na matrícula dele, não é que ele está perdendo o bem, mas aquela citação, de repente, pode atrapalhar um negócio que vai mudar a vida de todas as pessoas envolvidas, tanto a vida do corretor, quanto a vida do terrenista, quanto a vida do futuro interessado. Então, por isso que quando a gente começa a tratar de documentação, a matrícula, se ela tiver mais de 30 dias, convém sempre solicitar uma nova matrícula e acompanhar essa atualização até a finalização da negociação. Não que qualquer informação atrapalhe, mas, de novo, toda a clareza e toda a transparência presente, ela facilita o andamento e não cria atrito. E o que é importante também citar é que qualquer problema que venha a ocorrer nessa negociação, a partir do momento que o corretor foi contratado na intermediação, tudo aquilo que acontecer nesse processo, ele pode ser responsabilizado também. Então, isso é muito importante. Aí fala assim, mas a pessoa agiu de má fé e eu só fiz um negócio. Não, você não só fez um negócio, você intermediou. E se você intermediou, você tem responsabilidade sobre aquilo que você intermediou. Então, você poderá sim ser responsabilizado por um problema de não ter diligenciado de maneira correta aquela intermediação que foi feita. Então, é sim muito importante. Outra coisa, percebe que até o momento não se fala em valor? Por quê? Porque ainda nós estamos analisando o terreno, queremos saber se esse terreno está em condições de venda. Não é? Então, isso é muito importante. Contudo, nessa etapa, poderia-se chegar sim. Eu não falei em valor ainda, mas eu tenho condições de me dar, do corretor, você que é corretor, de me dar puxa vida, mas eu queria vender. O que eu faço? Não tem como eu vender esse terreno nessa fase que eu estou? Assim, eu posso chegar e fazer uma pesquisa na região e dar um valor lá. Eu posso chegar e falar assim, poxa vida, o valor do metro quadrado na região é R$ 500 o metro quadrado, tal, o seu terreno vale tanto, vale tanto. É uma possibilidade de você fazer a valorização em cima do valor de mercado da região, embora não seja o mais interessante, até em função de que, com certeza, esse terreno tem muito mais potencialidade, mas para isso nós vamos seguir aqui as nossas etapas para que você tenha uma situação e o corretor tem que ter esse discernimento, vamos falar assim, essa disponibilidade de não parar por aqui. E o grande problema que a gente vê é o seguinte, poxa, nós chegamos num valor que é legal, 6% desse valor, puxa, vai me resolver a vida. Então eu chego e já falo assim, puxa vida, ó, esse terreno seu aqui dá para a gente vender por 1 milhão, vamos vender já, entendeu? Não é por aí. O corretor tem que ver todas as possibilidades. E aí
ele pode seguir para uma outro tipo de análise mais aprofundada, onde ele vai chegar numa outra situação. E qual outra situação? Através de uma análise de viabilidade. Aí eu começo a entrar no que aquele terreno, que eu posso fazer com aquele terreno. Aí, qual a vocação do imóvel e sua potencial? Aí entra tudo aquilo que a gente começou a conversar, o Siqueira começou até a falar, que é o quê? Qual a vocação e sua potencialidade construtiva à luz da legislação? Plano diretor, zoneamento, etc. Isso, gente, você pode pensar, falar assim, puxa, é difícil fazer isso. Não é. Não é difícil. Grande parte das cidades hoje, elas têm isso nos sites. Se a gente falar da cidade de Botucatu e grandes capitais e grandes cidades, isso já é uma coisa natural, isso tem lá no site. Você mesmo, corretor, você pode chegar e já fazer uma consulta e saber, puxa vida, o que eu posso colocar lá, que tipo de negócio eu posso colocar no terreno, qual o coeficiente de aproveitamento, quanto eu posso construir, qual a taxa de ocupação, se tem gabarito de altura ou não tem gabarito de altura. Então, tudo isso eu tenho que ter essa informação. Sob pena de, se eu não tiver essa informação, o cara chegar e simplesmente ir para outro lugar. Falar assim, não, esse corretor é fraco. Entendeu? Então, veja, nós saímos de uma etapa e já estamos partindo para outra. Essa outra etapa, ela é necessária para que você consiga dar condições de falar assim, o seu terreno, eu costumo dizer para todo mundo, quanto vale o seu terreno? O meu terreno vale a potencialidade é igual à potencialidade de construção e de VGV que ele possa me proporcionar. Esse é o valor do terreno. O valor do terreno não é a terra que está ali, é o que ele pode me dar de resultado. Então, isso tem que entrar na cabeça do corretor, que não é o valor em si da terra por metro quadrado, e sim aquilo que ele pode me potencializar de construção e de VGV e de resultado. E isso a gente só vai conseguir em cima desses estudos que a gente vai fazer. Aí, de posse, aí eu posso pegar através daquilo que o Siqueira citou, que são as diretrizes, e aí para você ter mais segurança, que às vezes você está lá na conversa com o seu cliente, você na hora, na frente dele, você já pode entrar no site da prefeitura e, eu já, pelo que eu estou vendo aqui, em cima daquilo que eu estou vendo em cima da lei, dá para a gente fazer isso, dá para fazer aquilo, mas vamos pedir uma diretriz da prefeitura para confirmar isso. Entendeu? Então você já cria uma situação e você já está amarrando aquele cliente seu. Aquele cliente já está, poxa, vamos fazer. Poxa, você viu aí, dá para fazer isso? Dá, então legal, então vamos pedir a diretriz. São etapas que são necessárias e são sequenciais, que são obrigadas a ser feitas. E aí vem, baseado no estudo de mercado, qual o produto adequado e qual o potencial VGV. Aí vem uma outra etapa que também é muito importante e que muitos não fazem, não é? Principalmente aqui, cidade do interior, e muitos ainda não fazem, que é esse estudo de mercado. Não é um estudo de mercado feito em cima de achismo. É um estudo de mercado que tem que ser feito de maneira profissional. Não é? Porque o achar que 2/4, o achar que isso aí, hoje o mercado não está aceitando mais, até porque é muito perigoso. Né? O risco de você chutar, eu acho que isso aqui vende, eu acho que aquilo lá vende. Não, o ideal é sempre você fazer um estudo de mercado baseado em existem empresas especializadas em fazer o estudo de mercado e existem imobiliárias que têm na sua própria casa sistemas de fazer esse tipo de estudo de mercado. Né? Então é necessário para que justamente você tenha que tipo de imóvel eu vou vender e qual o potencial VGV em função do coeficiente de aproveitamento, qual o potencial VGV que eu tenho naquele imóvel. Aí sim, qual o investimento? Aí na situação é o seguinte, eu tenho que ter condições de conseguir, através de uma ferramenta, de qual o investimento, projeção de fluxo de caixa e retorno calculado através do quê? De uma análise de viabilidade econômica. Precisa ser feito. Precisa ser feito. Então, aí eu tenho que ter meus parceiros, que vai ser um arquiteto que vai fazer um estudo lá do master plan, ele vai chegar lá e vai falar assim, puxa vida, ali eu consigo fazer 2 torres com tantos apartamentos, tal, eu preciso de ter esse profissional como meu parceiro,
Eu preciso ter esse profissional para ter essa situação, e eu preciso ter um profissional que faça toda essa análise também de retorno se eu não tiver isso dentro da minha house. E eu, de posse dessa análise, eu já tenho aí uma outra opção de venda do meu terreno. E qual é essa opção de venda? Qual é essa opção de venda? Ao invés de eu vender o terreno, simplesmente, de eu pegar e falar assim, ó, meu terreno é esse, eu estou vendendo ao investidor o terreno, mais uma análise de viabilidade já feita. Então, eu tenho condição de chegar no investidor e falar assim, ó, eu não tenho condições de tocar esse negócio, então eu preciso achar um investidor. Então, o que eu vou fazer? Eu ponho uma pastinha embaixo do braço com toda a documentação, mais o projeto que eu imaginei naquele terreno, baseado em legislação, então eu já estou vendendo o terreno agregado a uma viabilidade. Pode ter certeza que o eventual investimento que você fez vai valer a pena, porque você vai estar vendendo já a ideia pronta, com aquilo que tem que ser construído, o quanto vai gastar, qual o retorno esperado por aquele investimento em cima daquele produto que você está oferecendo. Então, mesmo que você não vá ser o incorporador, você já tem ali um produto a ser vendido que não é mais só o seu terreno. É o terreno mais a viabilidade. Isso também é uma situação, é um produto de prateleira que o corretor tem que ter. Mas ele tem que ter condições de ter esse produto na prateleira. Ele pode optar daí, que nem eu coloquei a questão lá de partir para uma incorporação, loteamento, ou construir para alugar, e aí vai. Né? Eu tenho aí outras opções aí que você pode estar seguindo. E aí vem o quê? Quais os requisitos que eu preciso ter para ter condições de estar passando toda essa informação que o corretor ou ele tem que ter ou ele tem que buscar, né? Então ele tem que ter para responder todas essas questões, ele tem que ter o conhecimento profundo daí nas áreas técnicas, econômica, jurídica, empresarial, contábil, se faz necessário. Em relação ao mercado, o que ele tem que conhecer? O que e quanto o mercado está demandando, obtido através do sistema de pesquisa de mercado, que é aquilo que a gente acabou de falar, né? Então, na questão do mercado, Siqueira pode até complementar, o que é necessário o corretor saber? O que é necessário o corretor saber? Ele tem que saber o quanto o mercado está demandando, né, obtido através do sistema de pesquisa de mercado. Saber como vender, obtido através do sistema estruturado de marketing e vendas. Essa questão de marketing e vendas, né, Siqueira, eu queria que você falasse um pouco, né, e a questão principalmente de como vender, eu acho que você pode enriquecer melhor essa definição. Muito bom, Guerra. Os esclarecimentos que você deu aí, a nossa audiência também se manifestou de uma forma muito positiva nos pontos que você colocou como chaves aí, para poder avançar em relação ao real valor do terreno, baseado no aproveitamento e em todos aqueles cuidados que a gente listou antes. No quesito imobiliárias que detêm conhecimento de mercado, tem um conhecimento do que está sendo vendido, de que forma está sendo vendido, que valor está sendo vendido, realmente tem muitas imobiliárias que detêm essa expertise e serve como um parâmetro, tá? A somar em vários que tem que ser analisados pelo futuro empreendedor ou pelo terrenista para entender que a vocação do terreno nem sempre é a vocação que o dono do terreno acredita que caiba. Tá? Da mesma forma que, por melhor que seja a experiência do empreendedor, ela ajuda muito na tomada de decisão, mas a contratação de uma pesquisa com profundidade do que acontece naquele mercado, do que acontece com aquele entorno, de obras que a prefeitura pode fazer de melhorias ou não, vai impactar diretamente no aproveitamento e na vocação daquele terreno. E quando a gente começa a delinear em relação
ao marketing e à venda, você imagina o preparo do corretor que ele vai ter na hora de começar a divulgar para outros investidores, para outros clientes dele, e a participação dele foi completa, desde a solução daquele terreno, dos números que aquele terreno pode produzir, como você disse, o valor do terreno é o que ele produz, de todo o aparato que demandou para não só colocar um futuro empreendimento traduzido em números, mas toda a participação dele, o envolvimento dele em cima disso, esse domínio de informação traduz para esse corretor um terceiro mercado e uma terceira possibilidade de ganho, que é exatamente comercializar as unidades que ele vai produzir em cima desse terreno. Essa segurança vem de uma forma muito completa para o corretor, porque a participação dele foi passo a passo traduzida e exercida com um lastro, ora jurídico, ora do que a pesquisa traduziu, e agora do que é possível se fazer em cima daquele terreno, com uma pesquisa de mercado que traduz a segurança para os envolvidos. O marketing aí e a informação, ela tem que estar sendo acompanhada desde a viabilidade econômica refinada pelos parceiros, porque o marketing em cima daquele terreno, o time de vendas que vai ser preparado para aquele produto que vai ser desenvolvido, o caminho de comunicação para o mercado, existem regras, existem processos que não podem ser também deixados de lado em relação à comunicação. Existe a própria lei da incorporação que define que a comunicação daquele produto só pode ser amplamente divulgada a partir do registro da incorporação, que é um domínio todo seu, Guerra, em relação a isso. Mas o importante, nesse primeiro passo para o corretor, é ele entender que o envolvimento dele na oferta de um terreno, de uma área, todo o processo que ele está participando de convencimento do proprietário num ganho muito expressivo. A participação dele no desenvolvimento do produto e o que cabe e o que pode ser oferecido naquele local. E, principalmente, todo o andamento traduz para esse corretor um preparo para um ganho ampliado da venda do terreno, da comercialização com o futuro investidor que vai ficar com aquele terreno, e depois um terceiro ato aí, da participação na própria venda das unidades que aquele terreno vai produzir. Tá? Os ganhos, eles se multiplicam. Exatamente, exatamente. A parte econômica, aí a questão do qual o retorno esperado do investimento obtido através de uma análise de viabilidade econômica. Então, essa análise ela tem que ser feita, existem técnicas para serem feitas, mas você tem que ter o mínimo que o investidor ele quer ter a sua taxa interna de retorno, baseada numa taxa mínima de atratividade que ele vai dizer para você, o quanto é que eu quero ter de retorno mínimo nisso aí, e você tem que trabalhar em cima de planilha e fazer esse estudo, não é? Onde você vai ter lá o valor presente líquido, o payback, que é o período de retorno, e qual vai ser a máxima exposição de caixa com cenários diversos. Ou seja, você vai ter que fazer vários cenários em função de velocidade de venda, em função de várias variáveis, né, que podem ocorrer. Então, com segurança, você tem que trabalhar no mínimo 3 cenários, né, mexendo nas questões principalmente de expectativa de velocidade de vendas, valor de venda, valor e mínimo de venda no lançamento. Tudo isso você tem que estar afinado, e isso é feito dentro dessa análise de viabilidade. E é muito bacana, porque isso te dá uma visão muito interessante. É claro que ela tem que ser precedida de premissas muito bem feitas. E uma das premissas principais é o custo, o desembolso. E aí você vai ter que ter um parceiro que vai te fazer um orçamento seguro dessa obra e um cronograma físico-financeiro também muito seguro, para que você saiba o quanto você vai gastar, quando você vai gastar
e qual vai ser a sua exposição de caixa, para você saber se você vai precisar, isso no caso do investidor, de repente, se ele tem perna para seguir com o projeto, ou se ele vai precisar de um parceiro, ou se ele vai precisar de um agente financiador. Aqui, nessa análise econômico-financeira, você já tem essa possibilidade e o corretor fornecendo mais essa ferramenta, mais essa informação para o seu cliente, isso vai agregar muito no relacionamento entre os dois. E na jurídica empresarial e contábil, aí vem uma situação que é o quê? É na questão até própria da estruturação. Que eu vou fazer um empreendimento, decidi fazer, sou um investidor, e como fazer, baseado em quê? Qual a estruturação empresarial que eu vou ter que ter? Aí, dentro dessa estruturação empresarial, eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que pensar na questão do patrimônio em si. É claro, pela lei eu sou obrigado a fazer fazer o patrimônio de afetação, né? Eu fazendo patrimônio de afetação, justamente para poder ter depois a situação do regime especial de tributação, que também é uma situação bastante que hoje todo mundo, todas as incorporadoras trabalham dentro desse regime, entendeu? Se eu vou ter que abrir uma SPE, se é melhor eu abrir uma SPE, em função do meu investidor, dele não querer se envolver no processo, eu vou montar uma SCP, ou não, eu vou montar uma holding. Tudo isso eu tenho que analisar. Eu tenho que ter esse tipo de análise. O seu investidor pode chegar para você e perguntar diretamente isso, ou você tem que chegar para ele e falar assim, existe essa possibilidade. Tudo pensando em quê? Pensando em você minimizar os custos com o emolumento de cartório, né? Porque o emolumento de cartório, depois tem a questão de ITBI, ITCMD, aí tem a questão do imposto de renda, como fazer toda essa programação, né? Como eu vou estruturar essa empresa, esse meu empreendimento, tendo um menor custo e tendo o menor custo tributário, baseado num planejamento tributário feito com responsabilidade, né? Existem dois tipos de planejamento tributário. Existe o planejamento tributário feito em cima da legislação da maneira correta, e existem outros tipos de planejamento tributários, que é melhor nem citar, que são planejamentos tributários que, infelizmente, o mercado ainda se utiliza, mas que são planejamentos tributários que visam a simulação de situações que não serão exatamente aquilo que vai acontecer, aí aquela situação de você fazer um planejamento tributário onerando o fisco. Isso isso você tem. Eu tenho aqui no meu escritório de consultoria, eu às vezes sou procurado por pessoas, por investidores, querendo fazer pensando numa situação seguinte, falou assim, eu tenho essa situação aqui, mas eu teria que estar usando de um meio que falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte, eu posso te dar consultoria para você fazer da maneira correta, com planejamento tributário, eu tenho certeza que você vai pagar o menor imposto e o menor emolumento previsto na legislação. Isso eu posso fazer para você. E isso o corretor também tem que estar antenado, porque hoje existe a responsabilidade dos profissionais, tanto na área contábil, quanto na área de imobiliária, quanto na área, em todas as áreas. Você é obrigado a informar todo ano, você é obrigado a informar se você participou de alguma transação que possa ter origem ilícita na questão dos recursos. Então, isso bate. Por que eu estou falando isso agora? Por que você está falando isso? Estou falando isso porque faz parte do nosso dia a dia. O nosso dia a dia bate na nossa mesa isso a toda hora. E você tem que ter a responsabilidade de dizer não. De chegar para essa pessoa e falar assim, não vai por esse caminho que não vai dar certo. Entendeu? Então, é por isso que eu estou dizendo isso, eu acho que é importante, porque é uma situação de fato, ela ocorre. Não é isso, Siqueira? Ou não ocorre? Dúvida, Guerra. E, na real, hoje, o uso do recurso próprio,
a posição de defesa do cliente que é terrenista, que é o dono do terreno, do cliente que é investidor, que acredita e está percebendo uma vantagem importante naquele resultado, naquela viabilidade econômica, e os futuros clientes que vão aí comprar as unidades, esse exercício do corretor ele tem que ser pleno, porque ele é diretamente responsabilizado, tá? Em cada uma das sequências onde ele não se manifestou de uma forma não só positiva, mas de defesa de todos os envolvidos. E esse posicionamento, até perante o CRES, uma vez por ano, ele é obrigado a declarar exatamente se ele realizou negócios com pleno conhecimento e informando, inclusive, se os valores ultrapassaram hoje aí R$ 100.000 de operação, ele é obrigado a fazer essa declaração anual, que vai impactar diretamente, não só do imposto de renda, mas principalmente na atuação da Receita Federal, nos ganhos dele e de todo os que fizeram parte dessa operação. Então, hoje, o efeito dominó é importante ser preservado, ser colocado claro, e o corretor não pode se omitir em relação a processos e procedimentos dentro dos rigores que a lei determina e que as operações, ora financeiras, ora de estruturação, também exigem. Fundamental para o corretor saber se posicionar nesse sentido. Exatamente, Siqueira. Bom, senhores, eu acho que o objetivo nosso é exatamente mostrar para os senhores, para que, principalmente hoje a gente está falando no papel do corretor, passar esse início, né, essas etapas que são necessárias e que você que é corretor não pode deixar de lado, né, Siqueira? Eu acho que o nosso recado para vocês que são corretores, para vocês que são do mercado imobiliário, é que justamente, e tudo isso que a gente falou é baseado na experiência nossa. Tudo isso que a gente falou aqui não está em livro nenhum. Isso não está em livro. Isso é baseado na nossa experiência do dia a dia, não é? Esse passo a passo, ele é necessário. Eu tenho uma empresa de consultoria que, dentro dessa empresa de consultoria, a gente trabalha com todas essas etapas, desde a captação desse terreno até todo o processo de entrega de chaves, ou seja, dentro da incorporação imobiliária, daquilo que for necessário para que seja feito na questão jurídica, na questão contábil, na questão na questão econômica, de você saber fazer análise econômica. Tudo isso a gente, baseado na experiência minha, na experiência do Siqueira, na parte de mercado, a gente, toda essa bagagem que a gente construiu, a gente está dentro da nossa ideia do momento imobiliário, está compartilhando com vocês e se oferecendo também para vocês, para serem parceiros de vocês nessa questão. Nós estamos à disposição de vocês para qualquer questionamento em relação a tudo isso que a gente falou e para o aprofundamento também dessas questões, né? Então, a partir da nosso próximo encontro, que vai ser na próxima terça-feira, né? No nosso próximo encontro, a gente vai aprofundar mais cada item desse que a gente falou, né? A gente vai começar a trabalhar cada item desse de maneira mais detalhada, né? Inclusive aqueles que tiverem, inclusive, alguma sugestão de tema, né? Ou de repente saiu uma lei nova aí, tal, vamos discutir essa lei, vamos discutir o que ela vai estar influenciando no nosso mercado, no nosso dia a dia, vamos, faz a sugestão, pode fazer a sugestão aí, esse vídeo ele vai estar disponível depois no YouTube, né, Siqueira? Ele vai estar aí também disponível no YouTube e vocês vão poder continuar fazendo questionamentos, além daqueles questionamentos que já foram pelo chat, a gente também vai responder. A gente também vai estar disponível dentro do YouTube para que vocês também façam seus questionamentos, entendeu?
que ocorra Exatamente. depois. Então, essa é a nossa ideia, né? É uma evolução. A evolução, mostrar todo o processo para vocês. Exatamente. E, Guerra, queria te agradecer aí imensamente aí a tua experiência, a tua explanação e principalmente a generosidade em compartilhar isso com a gente, com nossa audiência. O papel nosso aqui vai ser exatamente isso. Todas as terças-feiras e as quintas-feiras, ter um bate-papo inicial sobre determinado assunto, pontuando todas as implicações e todo o aparato de dados que são imprescindíveis para aquele determinado assunto, fazer disso uma abertura de uma discussão positiva e, principalmente, abrir um canal para que profissionais experientes, como a gente tem aqui na nossa audiência, agradeço muito aí Marcelo Caldeira, Paulo, profissionais que estão aí, Paulo de Oliveira, que são profissionais de absoluto conhecimento de mercado, estarem aqui participando, prestigiando o nosso momento imobiliário, e convidados para toda terça-feira e quinta-feira, das 9 às 10, acompanhar os nossos eventos e, principalmente, ampliar o objetivo nosso aqui, que é traduzir conhecimento para a melhoria do nosso mercado, melhoria dos nossos negócios. Propósito básico aqui do momento imobiliário e estamos aqui muito felizes aí pela participação de todos vocês e fechamos aqui com um convite para que vocês possam rever, assistir e compartilhar essa troca de ideias aqui pelo YouTube. Tá? Um grande abraço a todos. Guerra, suas considerações finais. Bom, não tem muito mais a acrescentar, a não ser agradecer vocês, né? Agradecer a todos e se colocar à disposição. Nós temos aí todas as nossas redes sociais aí que vocês poderão acessar, tanto a Bockerman Consultoria quanto a Terreno Certo também o Siqueira, né? Onde o Siqueira e o Marcelo fazem parte aí também. Já são parceiros do Momento Imobiliário, assim como a Bockerman Consultoria também é parceira do Momento Imobiliário. Né? E nós estamos começando, não é, Siqueira? Nós estamos começando um projeto que é aquilo que a gente comenta, né? Que os dois melhor idade aqui, como resolveram fazer depois dos 60 anos aí, a gente começar um novo projeto e com o objetivo principal de compartilhar conhecimento. Então, muito obrigado a todos e vamos estar sempre à disposição. Um abraço a todos, gente. Muito obrigado, viu?